Olha eu aqui, eu sou a brasileira longe de casa e já imigro em Portugal há quase 5 anos. O conteúdo principal desse canal é trocar experiências, mostrar novos lugares que eu conheço, dar dicas e, claro, falar um pouquinho da vida de imigrante. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui para não perder nada. O vídeo de hoje vai ser sobre uma forma resumida e atualizada, agora em setembro de 2024, como é que está para imigrar em Portugal. E é claro que a gente também tem que ressaltar aqui que o que eu tô dizendo é baseado na minha experiência, no que eu pesquisei, que amanhã pode mudar, ou até mesmo eu posso sim ter esquecido alguma coisa. Se você tiver alguma informação para agregar nos comentários, vai ser muito bem-vindo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente quer imigrar é como que eu posso ir, qual é o tipo de visto, precisa de visto, paga, não paga. Bom, como eu disse para vocês, eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais resumida e atualizada, mas é sempre bom ressaltar também que as informações completinhas estão no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então eu sempre recomendo que vocês procurem os órgãos competentes, porque lá vai estar sempre tudo mais bem detalhado. Aqui é só pra gente trocar essas dicas e quem sabe dar aí o pontapé inicial na sua imigração. Existem, né, alguns tipos de vistos que você pode entrar em Portugal, mas eu vou falar basicamente de 4 que são os mais comuns, que é o de turismo, o de trabalho, o de estudante e o de investidor. Vamos começar pelo de turismo, que foi o que eu entrei aqui em Portugal. Em 2019, eu só precisei comprovar quando cheguei, né, na imigração, que eu tinha passagem de ida e de volta comprada, que eu tinha um local para ficar e que esse local valia dentro do tempo da passagem de volta, ou seja, ele era compatível ali as datas, e o valor também. Esse valor, gente, vale para todos os tipos de visto. Cada visto eles estipulam um valor porque varia ali de acordo com o tempo, mas você sempre tem que comprovar que você tem aquele valor para ficar minimamente ali dentro daquele período. Então a gente tinha como comprovar o local, o valor e a passagem de ida e volta. Em 2019, você podia dar entrada na manifestação de interesse, que era mostrar para Portugal que você queria sair do status de turista para então morar, trabalhar, viver ali ainda no período ali do seu turismo que você entrou. Hoje em dia não pode mais. Então, se você já tem o interesse de morar, o ideal é que você aplique o visto já no Brasil. Eu vou falar do Brasil porque o que eu pesquiso, o que eu sei é sobre Brasil e Portugal. Então, que você pesquise do Brasil o tipo de visto e já venha com esse visto pra cá. Entrar como turista é realmente pra passear e voltar. Então, a gente já vê aí uma mudança que aconteceu nesses 5 anos. O segundo tipo de visto que a gente pode falar é o visto de trabalho. Então, é quando você fala que você quer tentar trabalhar em Portugal. Esse visto ele tem um tempo que pode ser prorrogado, ou seja, se dentro desse tempo você não conseguiu um emprego, você pode solicitar para tentar. Caso contrário, você tem que voltar para o Brasil. Como eu disse, assim como no visto de turista, você precisa também no visto de trabalho comprovar que você tem local para ficar, que você tem o valor mínimo que eles estipulam durante esse visto, né, de trabalho, que é o tempo que eles dão, e que você tem a passagem de ida e de volta comprada. No caso do visto de trabalho, você pode ter a passagem de volta cancelável. Quando a gente compra a passagem, você escolhe a opção cancelável. Em caso de você arranjar um emprego, você consegue ter ali parte do valor devolvido e cancelar essa volta. O visto de estudante, você precisa estar matriculado em alguma universidade, precisa também comprovar que você tem local para ficar e, mais uma vez, o valor também. Então, como eu disse, os vistos têm ali essa coisa em comum de ter que comprovar valor, tem que comprovar local, tem que comprovar tudo direitinho, o tempo bater. O que vai variar aí vai ser o tempo de cada visto que é estipulado e, no caso também, o valor que você precisa comprovar por cada tempo. O D2, que é o visto de investidor, é quando você tem dinheiro, vou dizer bem às claras, para investir no país. Então você é autônomo, você quer comprar algo para ser dono, você vai investir no país, você vai abrir alguma coisa. É um tipo de visto um pouquinho mais difícil porque exige um valor um pouco maior, né? Você tem que comprovar várias questões em relação à sua autonomia, mas também é um tipo de visto possível. Cheguei, já passei da parte do visto. Quais são os próximos documentos que eu preciso para começar aí a me locomover, né? É o NIF e o número de segurança social, que pra gente é o CPF, e o número de INSS, que é o da aposentadoria. Só que tem uma coisinha aí que não bate, né? Por exemplo, o número do NIF, que seria o nosso CPF, quando você vai, eles te pedem o comprovante de residência. Quando você vai alugar alguma coisa aqui, eles te pedem o NIF, então a conta não bate um pouco. Mesma coisa da aposentadoria. Quando você vai, eles te pedem para
tá trabalhando, né? Você precisa comprovar que tá trabalhando. E quando você vai trabalhar, eles falam que esse número já tem que existir. Isso na minha experiência em 2019. Depois, eu já vi pessoas que chegaram depois de mim, em uma semana conseguiu tudo super fácil. Mas, como eu disse pra vocês, as coisas vão mudando. Atualmente, o que eu sei hoje é que deu uma dificultada de novo. Mas assim, gente, no total não é tão difícil. Ali você insiste, vai em outro atendente, tipo assim como o órgão público do Brasil, aqui também, às vezes você vai no atendente e te diz uma coisa e você vai no atendente e diz outra, você consegue se virar. É um pouquinho complicado pra marcar, normalmente nunca é pra mesma semana, é tipo pro um mês pra frente, mas uma vez em que você marcou, você leva as coisas, aí é super tranquilo. E aí, né, falando sobre alugar casas, arrendamento, como se diz aqui, eles pedem alguns documentos, às vezes a gente como imigrante ainda não tem, e muito depois também da pandemia e da guerra que houve na Ucrânia, influenciou bastante lá na Europa como um geral. Então eles se sentem um pouco inseguros. Já havia uma insegurança como estrangeiro, que é normal, porque, né, o estrangeiro pode simplesmente ir embora e deixar a casa quebrada, ou pode não pagar, isso acontece infelizmente, então eles ficam inseguros, mas com o que aconteceu nos últimos tempos piorou. Então até em relação ao visto, como eu falei pra vocês que eu entrei como turista, ok, e hoje já não tá tão assim, influencia na dificuldade. Em relação aos documentos para você alugar uma casa, eles te pedem até o teste do pezinho. Tá cada dia mais difícil, tá cada dia pedindo mais coisas e tá cada dia mais caro também, mesmo nos lugares mais distantes do centro. Mas se você comprovar que você trabalha, né, o comprovante de os seus últimos rendimentos, se você conversar mostrando que você é uma pessoa decente, se você tiver o valor do calção, talvez eles te isentem ali do fiador, te isentem ali de alguma coisa. Basta a gente ser honesto que a gente recebe honestidade de volta, pelo menos eu tento pensar assim. Então é isso, basicamente para você alugar casa eles vão te pedir os comprovantes que você trabalha, minimamente de 3 meses, e aí para quem acabou de chegar, talvez o ideal fosse ficar ou na casa de alguém que conheça, ou num hostel por um tempo, até conseguir alugar aí, ou conversando, dizendo que trabalha apenas há um mês, mas, né, tem a intenção de ficar e de fazer as coisas certinho. Outro ponto também que influenciou bastante pós-pandemia e pós-guerra é o supermercado. O poder de compra ainda é melhor do que o Brasil atualmente, mas já mudou bastante de 2019 para cá, as coisas estão bem mais caras, mas existem várias redes de supermercado aqui, como Continente, Pingo Doce, Mercadona, que é o mercado espanhol, fora outros assim, Mini Preço, enfim, mas os grandes assim mais conhecidos é o Continente, o Pingo Doce e o Mercadona. São mercados onde, na verdade, gente, assim, o ideal seria que todos fossem numa rua só, um do lado do outro, e você comprasse cada tipo de coisa em um, sabe? No Continente é mais barato, sei lá, material de limpeza. No Mercadona é mais barato, comida do dia a dia, e no Pingo Doce é mais barato o talho, que é o açougue. Então, assim, o ideal seria isso, porque realmente as coisas estão bem caras. Hoje em dia não tá tão como era em 2019. Eu ainda cheguei a ver um pouquinho desse final, mas é possível dar ali pra você se organizar. E aí a gente já vai aqui pro quinto e último passo, que é o meu conselho, minha dica, um geralzão. Eu falei de forma mais rápida, mais dinâmica, só pra vocês entenderem um pouco atualizado aí o que eles estão pedindo, o que eles não estão. Reforçar aqui a relação do site, né, que eu ia falar pra vocês, vai estar aqui na descrição, só clicar lá, vai ter tudo mais detalhado, a melhor informação que vocês sempre vão conseguir é diretamente na fonte, mas pra você dar a entrada no visto, eu também aconselho talvez vocês verem com advogado. A gente pensa às vezes em perder dinheiro, né, com advogado, mas com advogado é bem mais ágil, eles resolvem mais rápido, tem a resposta mais rápido do que quando a gente vai como pessoa física sozinha, tá bem? Bom, de dica, o que eu deixo pra vocês? Organizem, planejem, pesquisem, assistam vídeos como esse, pesquisem nos sites recomendados, juntem dinheiro, façam as coisas direitinho, porque eu acho que quando a gente se planeja, já existem imprevistos e coisas que saem do trilho. Então, quando a gente não planeja, é pior ainda. As coisas hoje em dia estão um pouquinho mais difíceis, vocês deram pra perceber aí que houve umas mudanças que dificultaram um pouco, coisas talvez que ficaram mais caras, mas é possível. Se você tem um sonho de vir pra Portugal, ou se você quer tentar imigrar pra cá e depois ir pra outro país, essas são algumas das regrinhas que eles pedem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo. Um beijo e até lá!